Bem, eu acho que todo fotógrafo profissional, repórter fotográfico, fotógrafo documentarista, ele tem sempre, eu acho que 1 ou 2 ou 3 dias na vida profissional dele, que são dias marcantes, dias especiais, dias de extrema felicidade. Aquele dia que dá tudo certo, que é a síntese do cara certo no lugar certo, fazendo a foto legal. Eu tenho, na minha memória profissional, eu tenho 2 dias que eu acho assim relevantes, que foram super importantes na minha carreira e que foram os mais especiais. Um foi um Quarup no Xingu, que foi o primeiro Quarup que foi aberto para a imprensa, que foi um búfalo da Força Aérea de Brasília. A gente foi para o Xingu e passamos 24 horas no Xingu fotografando aquele ritual indígena. Foi fantástico, foram fotos impressionantes. Para onde eu olhava tinha uma foto especial, a luz incrível, a cena maravilhosa. O outro dia foi no dia 15 de outubro de 1985, o dia do colégio eleitoral que acabou elegendo Tancredo Neves presidente da República. Na verdade, esse dia ele foi o dia que foi projetada a esperança que tinham os brasileiros nas diretas já, que foi derrubada pelo próprio Congresso, pelos congressistas, que ainda muito aliados com a ditadura militar, com os militares. Eles derrubaram a emenda das diretas já do Dante de Oliveira, né? Então a esperança dos brasileiros ficou projetada no colégio eleitoral, que tinha disputa entre Tancredo Neves e Paulo Maluf. Esse dia foi o dia 15 de outubro, como eu disse, de 1985. Eu trabalhava para a revista Veja e estávamos em 5 fotógrafos em Brasília, além de mim, estava o Carlos Namba, que também era fotógrafo de Brasília, o Orlando Brito, que era o editor de fotografia da revista, veio de São Paulo, o Carlos Fenerich veio também de São Paulo, e tinha mais um fotógrafo de Minas Gerais. Éramos 5 fotógrafos e eu fui escalado de manhã cedo para fazer o café da manhã na casa do Paulo Maluf. Eu saí de casa, era 5h30, 6 horas da manhã, saí de casa, fui para a casa do Maluf e incrível, eu já morava alguns anos em Brasília, mas foi um dia que o clima de Brasília estava completamente diferente. A cidade estava dominada por um fog, uma neblina espessíssima, né? E não se enxergava mais do que 5 metros de distância. Eu nunca tinha visto isso antes em Brasília. E aí eu me lembrei, puxa vida, como estará o Congresso nessa hora com essa neblina, né? Com essa luz, estava nascendo o sol e tal. Aí eu fui para o Congresso, dei uma passada no Congresso para ver que imagem que teria ali. A gente passou, já desde o início do trabalho, desde o início do dia, a gente estava já pensando o que seria uma foto de capa para a revista. Chego no Congresso e realmente foi impressionante. O Congresso estava amanhecendo, o sol estava abrindo aquela neblina, estava passando por entre a neblina e estava uma luz incrível, assim, sabe? Eu, na hora, me parei o carro, desci do carro, peguei a máquina, comecei a fotografar e disse: puxa vida, parece que a democracia está nascendo dessa neblina, tá? A gente está saindo das trevas, acabando o período militar e vamos começar com essa, que seria a nova república, né? Com Tancredo Neves, que era bem provável que ele seria eleito, né? Já fiz uma série de fotos ali com os caras com bandeira brasileira e tal. Rendeu um material muito bonito ali. Eu já disse, puxa, que legal, acho que vai ser um dia interessante. Até aquele período, que era o fim do governo Figueiredo, as manifestações de rua eram raríssimas em Brasília, né? Aquele dia, né, a imprensa, de um modo geral, estava focada para o que estava acontecendo dentro do Congresso Nacional, que era ali que seria decidido
a eleição do novo presidente. E eu fui escalado, o Orlando Brito me escalou para eu fazer a cobertura externa do Congresso, que era uma coisa que provavelmente não teria grandes fotos, né? Mas eu fiquei como um fotógrafo itinerante, podendo circular por tudo que era lugar, né? Mas especialmente na rua, fazendo a cobertura da rua. E por incrível que pareça, foi uma grande massa de pessoas para frente do Congresso Nacional, que era uma coisa que era inédita assim, para aquele período da nossa história. E essa população estava ali na rua esperando o resultado e a votação, e começou uma grande chuva, uma chuva torrencial na frente do Congresso, e tinha no gramado do Congresso, na frente, tinha uma bandeira imensa sobre o gramado, a bandeira brasileira, e essa população, com a chuva, começou a pegar a bandeira e entrar embaixo da bandeira para se proteger. E aquela bandeira começou a tomar vida, começou a incorporar, parecia uma grande serpente, ela começou a ter movimento, começou a se movimentar, e as pessoas foram se empolgando com aquela cena. Foi um negócio muito hilário, eu diria, mas foi todo mundo entrando para baixo daquela bandeira e começaram a circular com a bandeira, começaram a caminhar com a bandeira, e foram andando pelo gramado do Congresso e começaram a subir a rampa do Congresso. Eu estava ali na rua naquele momento e foi um negócio impressionante. Assim, eu comecei a fotografar, chovia muito, né? Eu estava na frente do setor que era a assessoria de imprensa ali do Congresso, onde ficavam os jornalistas, que era envidraçado. Esses jornalistas vieram todos para o vidro e ficaram emocionados com aquela imagem. Era uma coisa impressionante, realmente era impressionante. E só estava eu e mais um fotógrafo do Correio Brasiliense ali naquela hora. Centenas de fotógrafos estavam dentro do Congresso. Eu comecei a fotografar aquilo enlouquecidamente, né? E os jornalistas, vendo aquela cena, se emocionaram também, e foi incrível que eu olhei para trás e eles estavam batendo palmas pelo fato de eu estar fotografando aquela cena. Foi um negócio impressionante, a sinergia que surgiu ali. Aí eu fui junto com a massa, comecei a fotografar na chuva, né? O equipamento estava de terno, gravata, me molhando todo, mas era uma cena realmente impressionante. E eu fiz toda aquela sequência, toda aquela série de fotos, e realmente estava emocionado também com o que eu estava fotografando, porque na verdade aquilo ali, para mim, já tinha um simbolismo muito sintético daquele momento histórico no Brasil. Quer dizer, era a população se apropriando do símbolo maior da pátria, que era a bandeira, que tinha sido aprisionado pelos militares, né? Militares que chamavam aquilo de pavilhão nacional. Então o povo vai e se apropria do nosso maior símbolo, que é a bandeira, e dá vida a essa bandeira e invade o Congresso Nacional. Então essas, para mim, acho que era a grande imagem naquele momento, e eu estava muito feliz porque eu estava fazendo aquilo. Depois que essa foto foi editada, ela saiu na revista, né, foi aberta, e essa foto virou acabou se transformando num símbolo da nova república. Ela foi usada muito em anúncios, diversos anúncios, capa de livro, capa de revista. Ela realmente marcou muito a minha vida profissional, tanto que na Editora Abril eu passei a ser conhecido como o cara da foto da bandeira, né? Então esse para mim foi um dos dias mais felizes na minha vida profissional. Aqui se cuidar.